Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer. Alô, ouvintes da Rádio Cavoque, uma boa tarde. Mais uma vez a gente está aqui no Entre Nós e queria agradecer hoje a presença da nossa entrevistada. Hoje a gente vai conversar com a psicóloga Nazaré Mussa, ela que é formada pela Universidade Luterana do Brasil, é especialista em psicopedagogia e interdisciplinariedade pela Universidade Luterana, especialista em terapia e clínica psicanalítica pelo campus Gonzaga Filho, em convênio com o Literatos, especialista em terapia cognitiva comportamental pela Faculdade Marta Falcão, especialista em psicologia do trânsito pela Escola Superior Batista do Amazonas e neuropsicologia pela Escola Superior Pública do Amazonas, é isso, Nazaré? LUP. Doutoranda em psicologia pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais de Buenos Aires, doutoranda em ciências da educação, Faculdade Interamericana de Ciências Sociais, Universidade Evangélica do Paraguai, e tem experiência profissional em psicologia, é escritora e produtora de conteúdos. A Nazaré já escreveu livros como Fragmentos de um Sonho, da temática romance, pela editora Valer, Lembranças Especiais do Hobby, pela temática infantil, editora Alprint, e produtora de conteúdo no Instagram, @Nazaré Mussa e YouTube. Nazaré, uma boa tarde para você. Para a gente é um prazer receber você aqui. Eu cansei de dar tantas especialidades e tantos títulos de tantos lugares que a Nazaré já passou. E eu queria dizer para você que o Entre Nós te recebe aqui com um carinho muito grande, agradecer em nome do público que está nos ouvindo, em nome de toda a sociedade amazonense. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade que você está nos dando para estarmos aqui com vocês, trazendo temas tão interessantes para toda a sociedade e com o objetivo simples de trazer qualidade de vida e autoconhecimento para todos nós. É muito interessante, muito obrigada. Nazaré, no início, antes do programa começar, eu estava conversando contigo e te dizendo que eu acho que nunca a profissão do psicólogo foi tão importante como nessa pandemia que nós atravessamos e que a gente pode dizer que estamos assim no final dela, se Deus quiser. E eu tenho psicólogas em casa, irmã, mãe, e percebi que houve uma procura muito grande, né, por essa área e que às vezes tão menosprezada pela sociedade toda. Como é que você vê o papel do psicólogo pós-pandemia? Essa pergunta é muito interessante porque a pandemia veio trazer uma realidade onde antigamente você tinha o corpo que precisava ser cuidado e esquecia da psique, que é subjetiva e, portanto, ninguém enxerga, né? Ela está dentro de nós, como o espírito. Então, o que acontece? Com a pandemia, as pessoas foram vendo uma realidade invisível, que são os transtornos, que é a depressão, a ansiedade, ou seja, tudo aquilo que estava debaixo do tapete veio à tona. E veio à tona com uma gravidade muito maior, precisando de muito mais atenção. E aí o psicólogo se fez presente para dizer, olha, é preciso cuidar do corpo, mas também é preciso cuidar da psique, que é a mente, que traz tudo, porque é no nosso pensamento, nós somos o que nós pensamos. E graças a Deus eu olho com um olhar bem positivo que no norte, aqui no Amazonas, nós estamos dando valor maior à psicologia. Mas existem países como na Argentina, a psicanálise de 10/9 fazem psicanálise. Então veja o valor que tem um psicólogo clínico lá.
né? Em Portugal, nos Estados Unidos. Então, são países que valorizam porque já entendem a necessidade de cuidar da mente, de cuidar da psique, como um conjunto. Legal. Infelizmente, a gente teve que aprender isso num momento bem cruel, vamos dizer assim, para a humanidade, né? Mas, diante do quadro todo, a gente fica feliz por ver que houve esse avanço, né? Vamos Sim. dizer assim. Então, pelo que você diz, corpo e mente, eles precisam andar juntos, para que a gente tenha um resultado mais positivo, né? Já existe aí algum estudo, algum dado estatístico do quanto se aumentou doenças como depressão, males como suicídio, né, que é um mal social, vamos dizer assim, já atravessados pós-pandemia também? Na verdade, os trabalhos eles estão sendo feitos. Por quê? Porque trabalho de pesquisa leva um tempo, né? Então, agora que nós estamos saindo da pandemia, entrando nesse pós-pandemia, então a doença, o transtorno, a depressão, o isolamento, a ansiedade, tudo isso vai vir à tona agora. Os estudos ficaram parados por um tempo, até por conta da pandemia. Parado entre aspas, porque o pesquisador ele não para nunca. Mas ele precisa de uma equipe para poder levar avante essas pesquisas, né? Então, no momento da pandemia, veja que todo mundo, toda a sociedade, o mundo inteiro parou de certa forma, por conta da doença. E agora as coisas estão voltando. Inclusive, até as pesquisas do próprio IBGE, eu estava fazendo ontem, segunda-feira, uma pesquisa, e aí eu vi que a última pesquisa realizada, ela data de 2019. Então, veja, 2020, 2021 ficou parado, porque exatamente no período da pandemia. Então, é muito interessante a tua pergunta, porque ela traz para a nossa realidade uma coisa que está sendo estudada, trabalhada, desenvolvida para daqui a pouco vir à tona, porque pesquisa é coisa séria, né? Não dá para você colocar simplesmente dados e falar isso é verdade, mas cadê a fonte? Qual é a fonte? Qual foi a causa? Onde procurou? Enfim. Lógico. Né? Nazaré, me diz uma coisa, eu vi que você até se policiou em chamar doença ou transtorno. Sim. A gente pode dizer que a depressão é uma doença? A depressão é uma doença, só que assim, antigamente nós falávamos que, por exemplo, bipolaridade e tantas outras doenças da psique, da mente, as pessoas equivocadamente chamavam de doença mental. Aqui existe um rótulo. E quando você rotula, você sacrifica o ser humano, né? Você prende a pessoa naquilo. A pessoa não é aquilo. A pessoa é muito mais. Então, rótulos são perigosos. Eu sou contra rótulos. E aí, o transtorno mental, ele é mais abrangente. Por exemplo, eu posso falar de transtorno do humor, eu posso estar falando de bipolaridade, eu posso estar falando de depressão, eu posso estar falando de uma vaga, ou uma quantidade superior, mas eu não rotulo como doença mental. E aí é preciso quebrar paradigma com relação a isso. Por quê? Porque antigamente também existia um mito, e ainda existe, está sendo quebrado agora, como você mesma falou sobre a pandemia. O mito, você está procurando um psiquiatra, você é doido? Você está procurando um psicólogo, porque ficou maluco? Isso era um mito. Uhum. Então as pessoas sofriam de depressão e ficavam em silêncio. Por quê? Para não serem rotuladas. E aí, com muita grandeza de espírito, foi mudado doença mental, que é muito pesado, para transtorno do humor. É muito mais leve, não rotula. Claro. Né? E aí você consegue trabalhar a pessoa e a pessoa consegue ter qualidade de vida. Essa dificuldade, vamos dizer assim,
que a gente apresenta em dizer, eu estou com depressão, eu preciso procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Ela veio de quê? É a criação que nos leva a não mostrar o nosso lado frágil, a gente tem que ser forte o tempo todo. Você acha que isso vem de quê? Pois é, olha só. Desde que o mundo é mundo, as pessoas sofrem com depressão, só que antigamente não se dava o nome correto, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas se suicidam e a família muitas vezes fica em silêncio, não divulga, porque é muito triste, é uma dor muito grande. Então, o que é a depressão? Bom, vamos lá. Depressão é uma doença do humor, é um transtorno do humor, ela é multifatorial e precisa ser trabalhada como tal. É uma doença dinâmica e ela não escolhe gênero, idade, nada. Até criança tem depressão. Adolescente, idosos, pessoas adultas. Então, a depressão, ela é diferente da tristeza. Como caracterizar que uma pessoa tem depressão? Como é que a pessoa pode saber, eu estou com depressão? Eu estou triste ou eu estou depressivo? Né? Então, a tristeza, geralmente, ela tem um fator que desencadeia essa tristeza. Eu me separei, estou triste. Meu pai faleceu, é claro que eu estou triste. Eu seria, sei lá, anormal se eu não tivesse triste. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou triste. Agora, quando você fala de depressão, nós temos que levar em consideração um conjunto de fatores. Quais são eles, Nazaré? Por exemplo, o tempo que a pessoa está. A pessoa está depressiva há 2 semanas. Opa, acendeu a luz vermelha. Depressiva há 2 semanas, acende a luz vermelha. Qual o fator? Por que você está assim? Não sente vontade de se vestir, não quer mais trabalhar, não faz mais nada? Perdeu o prazer de viver? Não sei o que me acontece. Eu simplesmente estou down, estou triste, estou para baixo. Aqui acende várias luzes vermelhas. Então, se você está há mais de 2 semanas sofrendo, porque a depressão dói, diferente da dor física, ela não sangra no corpo, ela não marca, é da psique humana. Então, o outro não enxerga. E outro dado interessante é que não existe só um tipo de depressão. Então, daí a necessidade de procurar um atendimento com um psicólogo, um atendimento com um psiquiatra. Por quê? Porque dependendo da depressão, você vai ter necessidade ou não de uma medicação. E isso precisa ser avaliado pelo profissional especializado. A minha vizinha tomou medicação tal, toma que passa. Gente, isso é um perigo. Por quê, Nazaré? Depressão não é depressão? Sim, depressão é depressão. Mas o nosso organismo é completamente diferente. Eu preciso saber se você é realmente uma pessoa que está com um episódio depressivo. E tem mais um dado interessante nisso aqui. Quando você dispara em você um episódio, acredite, você pode ter outros episódios. Daí a importância de ser bem diagnosticado e de ser bem trabalhado. Nazaré, eu posso trabalhar depressão sem medicação? Depende do caso. Cada caso é um caso e nós não podemos generalizar. Por que, Nazaré? Porque senso comum é o que todo mundo fala, mas nós não podemos entrar nisso. Cada caso precisa ser avaliado. Olha só, todos nós seres humanos, somos um mundo à parte. Então, se você me procura e eu não conheço a tua história de vida, como é que eu posso simplesmente na primeira consulta falar que você é uma pessoa que está com depressão? Eu preciso avaliar, eu preciso fazer uma boa anamnese, eu preciso conhecer a sua história. Então, lógico, você disse que é a união de vários fatores. Sim.
E aí eu sigo com o meu próximo questionamento. A depressão ela pode ser toda orgânica, ou seja, é do corpo, é a falta de alguma substância, de algum hormônio, alguma coisa, ou ela é toda ligada à mente. Mas só um pouquinho. Eu preciso ir para o nosso intervalo, a gente vai chamar o intervalo rapidinho e a Nazaré volta para responder essa pergunta. Fica conosco e não esqueça que se tá tranquilo é porque tá Cavoc. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Estamos de volta com a nossa entrevistada de hoje, Nazaré Mussa, psicóloga, que está aqui conosco para a gente conversar um pouco, e a gente estava conversando sobre depressão. E eu deixei aqui uma pergunta no ar para Nazaré. A depressão, se é um conjunto de fatores, a gente pode dizer então, ela é só orgânica, ou seja, eu tenho alguma predisposição no meu organismo, alguma coisa que não está, né, as substâncias não estão corretas como deveriam, ou é tudo um fator mental, é genético, é o que, Nazaré? O que a gente pode dizer, de onde ela veio? Ela é multifatorial, como nós estávamos conversando no primeiro bloco. Mas essa pergunta é muito interessante porque quebra vários paradigmas, né? E então, assim, eu lembro agora você falando de um caso que foi contado quando eu fiz o doutorado de psicologia na Argentina. Uma colega trouxe um caso interessante. Um senhor estava com depressão profunda e ele foi hospitalizado, mas daquela depressão que não levantava nem para tomar banho. Então ele foi hospitalizado. 3 semanas depois tomando a medicação, porque você sabe que as medicações psiquiátricas, elas precisam de um tempo para entrar no sistema nervoso central, né? Sim, elas não agem automaticamente. Automaticamente como o remédio da febre. E aí se passaram mais ou menos, sei lá, 4 semanas e a enfermeira estava demorando para levar aquela medicação da manhã. E a esposa dele disse assim: fulano, você já tomou banho, está esperando, a enfermeira está demorando, eu posso ir lá com ela? E o quarto desse senhor era bem pertinho de onde ficavam as enfermeiras. E ele disse: não, tá tudo tranquilo, pode ir. Ela foi. Quando ela voltou, ele tinha se jogado do 6º andar do hospital. Uhum. Então perceba que, olha só, na depressão profunda, a pessoa não tem força para tirar a própria vida. Porque ela tá apática, ela tá sem movimento, sem paixão pela vida. E aí, quando ela começou a tomar a medicação, o que aconteceu? A energia veio chegando, né? E aí ela se jogou. Acabou dando força. Acabou dando força para ela cometer o suicídio. Um quadro lamentável, mas essas coisas acontecem. Então, assim, a depressão, ela tem vários fatos, né? É um conjunto de fatores que desembocam na depressão. Então, assim, por exemplo, eu fiz a retirada da tireoide, né? E aí os hormônios ficaram aquela bagunça toda. 3 meses depois eu estava entrando num quadro depressivo por alteração hormonal. Uhum. E eu precisei tomar medicação. Aqui eu tenho um dado diferente, né? Existe um tipo de depressão que é quando falta, o cérebro produz serotonina, mas não produz na quantidade suficiente que o organismo precisa. E é bom deixar claro aqui que cada caso é um caso e nós não podemos generalizar, né? Então, assim, o que acontece? Diagnosticado o caso da depressão, aí o médico, o psiquiatra, vai acompanhar e passar a medicação correta para aquele caso. E aí a pessoa vai fazer a psicoeducação, que é com o psicólogo, para poder fazer alteração de comportamento. Aqui precisa explicar uma coisa que é muito importante. Alteração de comportamento não se faz aqui fora.
se faz na psique. Ora, para uma pessoa mudar comportamento, ela precisa acreditar no porquê que ela está mudando. Por que eu preciso mudar meu comportamento? Porque eu vou ter mais qualidade de vida, porque eu vou ser mais sociável, né? Uma série de fatores. Então, a união entre o psicólogo e o psiquiatra é super importante, porque traz para esse paciente não só a medicação, como a mudança de comportamento para que ele possa adquirir qualidade de vida, que é tão importante nos dias de hoje, né? Sim. Então, os sintomas também, eles são diferenciados daquilo que no primeiro quadro nós chamávamos de tristeza, né? E Nazaré, você havia falado antes que até crianças, é comum que crianças também tenham depressão. Como é que uma mãe, um pai vai perceber que não é tristeza, né? Não, meu filho não está só triste, tem algo mais por trás disso. Como é que ele pode perceber que é um quadro depressivo? Essa pergunta é bem interessante e muito importante. Uma vez eu estava fazendo uma entrevista com um psiquiatra e ele relatou um quadro que ele recebeu uma criança. Se não me falha a memória, isso já fazem muitos anos, se não me falha a memória, na época a criança tinha 5 anos de idade, entrando para o 6º ano, e estava com depressão. Então, como que os pais vão saber? Ora, criança geralmente ela é dinâmica, ela é de bem com a vida, ela é risonha, tudo é novidade, tudo ela quer, certo? Mudança de comportamento. O olhar observador do pai e da mãe ou do cuidador, às vezes os pais saem para trabalhar e fica com a tia, com a professora, com a avó. O olhar atento do adulto pode fazer toda a diferença. Por quê? Porque a criança muda de comportamento. É só a criança que muda de comportamento? Não. O adolescente muda de comportamento, o adulto muda de comportamento. Então perceba que o nosso olhar atento para com o outro é de fundamental importância para que nós possamos diagnosticar ainda no começo e trabalhar. Entendi. A observação, então, é fundamental, né? A observação é fundamental, porque aquela criança que antes tinha vida de sobra, passa a ficar mais quietinha, não quer mais ver o programa que antes gostava, não se interessa mais em brincar com o coleguinha, tem noites interrompidas, dorme muito durante o dia e fica sem sono durante a noite. Esses são sintomas que não afetam só a criança. Pode afetar qualquer um que esteja passando por um quadro depressivo. E é um dado interessante porque, assim, o nosso cérebro produz serotonina. Mas se essa produção de serotonina, e logicamente outros neurotransmissores, essa produção de serotonina feita pelo nosso cérebro, se for uma quantidade insuficiente, provavelmente essa pessoa vai desenvolver uma depressão. E aí, veja que aqui eu já estou falando de uma depressão química, né? Porque ela precisa ser produzida. Onde é que se produz serotonina, além do nosso cérebro? Que é chamado de segundo cérebro, no nosso intestino. É incrível, mas é verdade. Por isso, pessoas que sofrem de depressão não podem ter constipação intestinal, ou seja, prisão de ventre. Olha só. Pois é. Por quê? Porque no nosso intestino, além do nosso cérebro, produz serotonina. E produz também neurônios. Muito interessante. Muito. Nazaré, me diz uma coisa, existe uma faixa etária, os estudos mostram isso, uma faixa etária que tem mais facilidade a apresentar esses quadros depressivos ou não? Olha, a depressão, ela não escolhe idade. Qualquer um pode ter.
E nem sexo? E nem Homens e sexo, mulheres? qualquer um pode ter. Agora nós temos alguns tipos, por exemplo, depressão puerperal é um tipo de depressão, né? Que afeta quem? A mulher que está prestes a dar à luz, né? Nós temos depressão com o idoso e que vem acontecendo lentamente como uma tristeza, que uma tristeza não passa, porque os filhos vão trabalhar, ele deixou de trabalhar, ele está sozinho em casa, a esposa morre ou vice-versa, e aí ele vai entrando naquele mundo cinzento e vai acontecendo a depressão. E a depressão pode chegar para qualquer idade, para qualquer pessoa. Parece que vai perdendo o sentido da vida, né? Como você falou. Nós já vamos para o segundo bloco. E aí eu queria deixar mais uma pergunta para você ir pensando e a gente responder logo depois do nosso intervalo. Qual é o papel da família diante disso? Tenho certeza que muito importante. Mas o que a família pode fazer para tentar ajudar e tirar aquela pessoa daquele quadro? A gente volta já, vamos ao nosso intervalo. Não esqueça que se tá tranquilo é porque tá Cavoc. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Alô, ouvintes da Rádio Cavoc, estamos de volta aqui entre nós. E o Entre Nós hoje está trazendo a nossa entrevistada de hoje, Nazaré Mussa. Nazaré, só aqui entre nós. Diga aqui para os nossos ouvintes o que a família pode fazer vendo que tem um parente com um quadro depressivo, e eu sei que nesse momento esse quadro atinge a família inteira, porque a família volta, né, aquele ente que está adoecido. O que a família pode fazer para tentar ajudá-lo nesse momento? O papel da família é de extrema importância, mas é preciso ajudar e não prejudicar. Então, tem alguns comportamentos que nós precisamos falar, mas é preciso voltar e dizer que depressão é uma alteração do humor. Sendo uma alteração do humor, o humor tem a ver com energia física e energia mental. E aí, como a família pode ajudar? O paciente com depressão, primeiro nós temos também que falar que muitas vezes é hereditária, depressão é hereditária. Tem um tio, tem um avô, tem uma mãe, então daí esse membro também, por hereditariedade, possui a depressão. Como que você pode ajudar pai, irmão, irmã, mãe? Da seguinte maneira, nunca diga que o paciente com depressão isso é frescura. Você está amplificando os sentimentos ruins, vai trabalhar que isso melhora, isso é falta de Deus, vai para gente, não é nada disso. Isso são mitos, isso são paradigmas que precisam ser quebrados. Depressão é uma doença e precisa ser vista como uma doença, com tratamento, tem medicação, tem mudança de comportamento que precisa ser feita para a pessoa poder ter qualidade de vida. E qual é o papel dessa mãe e desse pai? Primeiro, eu já falei, não diga que é frescura. Segundo, apoie. Escute, sem julgamento. Escute, porque depressão dói, machuca a alma. Depressão é uma doença de dentro, não é da pele, que machuca, ela não sangra, por isso você não vê. Mas é necessário você apoiar, estar junto. O fato de você abraçar e de você falar, eu estou aqui com você. Isso vai passar, porque na vida tudo passa. É o maior apoio que você pode dar. E outra coisa, não fique expondo a pessoa que está com depressão para todo mundo que você encontra. Principalmente para aquelas pessoas que estão perto e o seu parente que está com depressão está junto. Será que ele quer ser exposto? Você já perguntou se pode falar sobre ele? Porque você está falando de uma outra pessoa. Se não for para ajudar, então não prejudique, não julgue, não fale que é frescura. Não faça isso. Apoie.
o apoio, o respeito, o seu amor, o seu abraço podem sim fazer a diferença. Então você disse, e essa seria até uma das perguntas, que tipo de frase, né, a gente não pode dizer, aquilo que a gente não pode fazer. Se dizia há muito pouco tempo atrás que depressão era doença de rico. Quantas vezes eu já não ouvi falar isso, né? E diante de tudo que você está dizendo, ela não escolhe ninguém. Ela não escolhe faixa etária, ela não escolhe se você é rico, pobre, de que classe social você saiu. E a família exerce sim um papel muito importante diante disso. Considerando de que são vários fatores, e você falou inclusive agora na hereditariedade, a gente pode dizer então, Nazaré, que uma pessoa com um quadro depressivo, ela pode tentar escutar, fazendo uma analogia, eu dizia para você antes, aos desenhos infantis em que aparecia um pensamento e aparecia um anjinho do lado com um diabinho do outro. Eu posso estar alimentando mais o diabinho do que o anjinho nesse momento? Pode. A depressão faz muito isso. A depressão tira o colorido da vida e faz você acreditar que você não é nada nem ninguém e que ninguém ama você. Faz você acreditar numa coisa que é muito perigosa, que você não vale absolutamente nada e que você não vai fazer falta. Esse é um quadro horroroso da depressão. Quando você entra nesse desespero de que, puxa, ninguém me ama, chega a desesperança. E o que é a desesperança? É um sentimento horroroso que rouba de você a paz. A depressão rouba de você a paz. Você não quer sentir aquilo tudo que você está sentindo e que tira de você a riqueza da vida. Mas para isso é importante você analisar o seu quadro, analisar o seu comportamento, procurar ajuda, não ficar preso em casa, não achar que não tem futuro, que não tem solução. Tudo na vida tem solução. E buscar essa solução com um psiquiatra, com um psicólogo, porque em muitos quadros, como eu já falei aqui, precisa da medicação. Até para nós, psicólogos, podermos agir, ajudar aquela pessoa, porque quando ele está muito numa depressão profunda, só a medicação poderá ajudar esse paciente para que nós possamos ter acesso. Porque nenhuma fala da pessoa mais amada dele vai fazer sentido naquele momento. Por quê? Porque nada faz sentido naquele momento para ele. Então, ele começa a tomar medicação, a medicação leva um tempo para começar a agir, ele sai do quadro, a vida começa a ter uma outra razão de ser, e aí ele começa a fazer a terapia para poder mudar comportamento. E isso é bem interessante porque ele vai voltando à vida de forma lenta, mas de forma vibrante. Então veja que existiu nesse momento uma decisão. E a decisão é minha, é de cada um de nós. Eu não quero isso para mim, eu vou fazer tudo o que for necessário para eu sair desse quadro. E ele consegue. Por quê? Porque ele afasta, como você falou, no lúdico, ele afasta esse diabinho e começa a valorizar os próprios pensamentos. Não, eu não sou tão ruim assim, não. Eu não tenho só coisas negativas na minha ficha. Eu também tenho coisas boas. E esse é o papel do terapeuta. Mostrar para ele, fazer ele lembrar de coisas boas. Porque vamos combinar? A vida é dual. Existe o bem e o mal, o dia e a noite, a tristeza e a alegria, e isso é a dualidade da vida. Mas você, quando se preparar através do autoconhecimento, você consegue olhar essa dualidade de forma mais tranquila e consegue fazer os enfrentamentos. Mas para isso é necessário anos e anos e anos de autoconhecimento. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Posso fazer uma propaganda aqui? Lógico!
Eu faço autoconhecimento todo sábado no meu Instagram. Eu tenho vídeos já colocados no YouTube. Infelizmente, eu não tenho tanto tempo assim para estar em tantas redes sociais. Mas no Instagram eu faço todo sábado autoconhecimento. Eu vi que no seu Instagram tem muitas lives e tal. Sim. Então, a pessoa pode participar e pode tirar de você aí tudo de bom com relação à depressão. Sim, não só com relação à depressão, mas como é o autoconhecimento, ali tem traição, tem qualidade de vida, tem tristeza, tem falta de interesse, enfim, são temas diversos. Lógico. Nazaré, me diz uma coisa. Você falou aí na importância dos medicamentos, né? Como é que eu posso saber se esse medicamento vai me... Porque eu sei que isso é um medo que o usuário tem de ficar dependente dele, né? Até onde o medicamento vai me fazer bem e até onde eu vou começar a ficar dependente dele. Essa pergunta, ela é muito interessante porque esse é o maior medo de todas as pessoas. Ah, mas eu vou tomar remédio controlado e eu vou ficar dependente para o resto da vida. Não, não vai. Você só vai ficar dependente se você pegar a medicação trazida pela vizinha, pela colega de trabalho. Mas se você for ao psiquiatra e ele passar a medicação correta, ele vai passar a medicação, aquela medicação vai agir, depois ele vai fazer o desmame, ele vai entender qual é a sua situação em particular, porque nós temos que entender, o seu quadro é depressão? O seu quadro é bipolaridade? Qual é o seu quadro? Você tem TDAH? Porque para cada situação existe uma medicação específica. Todas as pessoas que passam por um quadro depressivo precisam tomar medicação? Não. Como eu disse, cada caso é um quadro. Agora, precisa ser bem avaliado para poder ver qual a necessidade e se realmente você está com depressão. Veja sempre, 2 semanas. Passou 2 semanas, você continua com a mesma apatia, o mesmo desprazer de viver, então é hora de procurar um especialista. Inclusive o médico sabe exatamente até a sua necessidade com relação à dosagem. Sim. Né? Não vai passar para todo mundo, é como você disse, cada caso é um quadro diferente. Então é muito mais seguro, né, Nazaré, esse caminho do Sim. que simplesmente atender a vizinha que toma alguma coisa parecida e tal. Sim. Uma outra concepção que a gente vê as pessoas falarem muito. Exercício físico ajuda? Sim. Voltando na medicação rapidinho, que você falou uma coisa interessante. A medicação da vizinha. Gente, pelo amor de Deus, nunca tome nenhuma medicação passada por terceiros. Ah, mas aquela medicação deu certo para ela. Porque como você falou, a medicação ela precisa ser calculada pelo peso da pessoa. Uhum. E não só pelo peso. Pelo transtorno que essa pessoa está vivendo, pelo problema que ela está apresentando na hora que ela vem para a consulta. Então, isso é importante. Agora, exercício físico ajuda? Com certeza ajuda. Caminhada, corrida, tudo que você puder fazer para se exercitar, isso vai gerar serotonina, noradrenalina, e isso são hormônios neurotransmissores que geram prazer, geram alegria, e isso facilita a saída de você, equilibra um pouco, mas depois você cai, sim, cai. Por quê? Porque nós já falamos no outro quadro sobre a quantidade de serotonina produzida, talvez esteja baixa pelo próprio quadro da depressão que você está vivendo. Medicado, isso resolve? Resolve. Vai tomar medicação para toda a vida? Não.
Depende, cada caso é um caso. É só depressão? Não sei, você precisa fazer o seu acompanhamento, a sua visita com um psiquiatra, com um psicólogo. Uma pergunta que sempre me fazem é: eu procuro quem primeiro, psiquiatra ou psicólogo? Olha só, não importa. Porque se você for no psicólogo e ele detectar que você precisa tomar medicação até para ele ter acesso à sua psique e poder lhe ajudar, ele vai encaminhar você a um psiquiatra. E se você chegar primeiro no psiquiatra, o psiquiatra vai medicar você, vai atender você e vai encaminhar você para o acompanhamento do psicólogo. Então, esses profissionais, eles trabalham em comum acordo. Por quê? Porque todos querem que você, que está nos escutando agora, tenha o quê? Qualidade de vida. É verdade. Me diz uma coisa. Falamos de exercício físico, falamos de remédios, psicólogos, psiquiatra. O que você pensa ou o que você acha da meditação? A meditação, ela pode também contribuir, pode ajudar? Eu acho ótimo. Meditação e tantas outras alternativas. Eu gosto muito porque, veja só, eu fiquei em silêncio. Mas a minha mente está em silêncio? Não. Estou passando vários pensamentos. Uhum. Então, a meditação, ela ajuda você a entender. A meditação, ela vai fazer você ficar em silêncio mental? Não. Ela vai fazer você selecionar o tipo de pensamento que você tem, porque existe um ledo engano de dizerem por aí que meditação é ficar naquele zen sem nenhum pensamento. Para atingir esse nível, bote, sei lá, 40, 30, sei lá quantos anos, né? Mas é necessário você entender por que esse pensamento chegou até mim. Esse pensamento de desvalia, de baixa autoestima, de que ninguém me ama. De onde eu estou tirando isso? Quando você faz autoconhecimento, você entende de onde você está tirando isso. Às vezes é um problema que aconteceu lá na infância. Então, a meditação, ela vai fazer você equilibrar essa ansiedade, essa agitação mental, saber de onde estão vindo esses pensamentos, quem plantou esse pensamento? Porque às vezes o pensamento não é seu. Uhum. Às vezes você entra em determinado lugar e alguém planta em você um pensamento ruim. Você sai dali e fica pensando aquilo o dia inteiro. Cara, mas por que eu estou pensando isso? O pensamento não é seu. E você carregou com você. Então, quando você faz o autoconhecimento, você sabe dizer o que é seu. Esse pensamento é meu, faz parte da minha infância, foi um trauma vivido que eu preciso aprender a enfrentar para superá-lo. A medicação, ela te dá essa tranquilidade para você olhar para dentro sem medo. Eu não sou muito especialista nessa área, né? Mas eu acho que os terapeutas não vão brigar comigo. Imagina, você aqui com certeza só ajudou muita gente, pelo menos a gente espera que isso tenha acontecido. Sim. Agora, Nazaré, a gente vai encerrar o nosso bloco, o nosso programa, e eu queria, em nome de todos os nossos ouvintes, e aproveitando a sua pessoa aqui, não desmerecendo o papel de todos os profissionais da saúde, em especial os médicos, os enfermeiros, mas agradecer em seu nome, em nome de todos os psicólogos que possam estar nos ouvindo aí, o papel que vocês fizeram e que estão fazendo ainda durante essa pandemia, que foi fundamental, com certeza, né? Não aconteceu comigo, mas nós tivemos famílias aí que foram dizimadas por conta do vírus. Pessoas que perderam entes muito próximos, às vezes pai, mãe, só ficaram os filhos, enfim, nós temos famílias despedaçadas.
E aí a gente sabe que é um momento que é de muita tristeza, de muita dificuldade, e que eu tenho certeza que o papel do psicólogo foi fundamental para que essas pessoas pudessem seguir a vida. Então, em nome de todos os nossos ouvintes, eu queria agradecer a você e todos os psicólogos que possam estar nos escutando. Nazaré, se alguém quiser te encontrar, se alguém quiser pegar um pouco desse seu conhecimento, dessa sua colaboração que você quer dar, deixa aqui todos os meios que a pessoa possa te seguir, te ver, enfim. Muito obrigada pela oportunidade. Sim, nós realizamos um bom trabalho, mas toda a sociedade estava junta. Eu nunca vi tanta união em prol de todos nós, né, que passamos. Eu mesma perdi meu pai e foi uma dor muito grande. Então, quem quiser me procurar, por favor, fiquem à vontade. Eu estou nas redes sociais. Se você colocar Nazaré Mussa, M-U-S-S-A, no Google, você vai encontrar uma série de trabalhos meus disponibilizados pelo próprio Google. No Instagram, Nazaré Mussa. Eu convido você para conhecer meu trabalho, é totalmente gratuito nas redes sociais. E divulgar, passar para os amigos, fazer essa corrente do bem crescer, porque é assim que nós tornamos o lugar onde nós vivemos melhor para ser saboreado por todos nós. Muito obrigada pela oportunidade, doutora Helena. Eu que agradeço, Nazaré. Tu sabes o que significa CAVOC? Me fala o que significa CAVOC. CAVOC é uma sigla muito usada na aviação e, resumindo, é aquele céu de brigadeiro, né? Que o piloto precisa para um voo seguro, aquele céu azul com pouquíssimas nuvens. Por isso que a gente diz, se tá tranquilo, é porque tá CAVOC. Muito Eu bom. espero que você, por onde você caminhar, você deixe a vida das pessoas nesse céu azul que todo mundo precisa para ter um voo tranquilo, um voo calmo, e que você possa levar essa sua palavra. É muito bom ouvir até a voz da Nazaré, calma, tranquila, compassada, que você possa mudar a vida dessas pessoas, levando o colorido da vida, como você disse, que é o antagonista da depressão. Muito obrigada aos nossos ouvintes. O Entre Nós fica por aqui. Lembrando a você que se tá tranquilo é porque tá CAVOC. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.